A gente tem dito que autodoação, então, é mais do que doação. Às vezes a gente doa coisas, mas a autodoação é a nossa própria presença, é a maneira como a gente se doa e como a gente participa dessas coisas. E a experiência de autodoação, de você se sentir útil para alguém, de você se sentir abençoando alguém, ela tem diversas dimensões. A gente tem visto essas dimensões aqui. A dimensão do amor de Deus que se entregou por nós, a dimensão da renúncia, a dimensão do preço a pagar, a dimensão da terapia. No domingo passado a gente falou muito sobre como a autodoação age terapeuticamente na nossa emoção, nos nossos sentimentos, como resolve um monte de complexos nossos, de grilos, de frustrações, de fracassos. E às vezes é muito mais efetivo e eficaz quando nós nos autodoamos para abençoar alguém. De que maneira, às vezes, isso vale por semanas de consultório psicológico. Muitas vezes um divã não vai fazer o que a autodoação faz. Às vezes uma consulta psicológica não consegue fazer o que a autodoação consegue, em termos práticos, de fazer um bem enorme para a gente. De maneira que as coisas que nos inculcam, as coisas que nos afligem, as coisas que nos preocupam, às vezes se tornam pequenas quando a gente se vê nos autodoando para abençoar a vida de alguém. Hoje eu quero falar sobre os riscos. A autodoação tem riscos. E quando a gente se autodoa, a gente assume esses riscos. É arriscado se autodoar. Se autodoar é assumir um risco. E eu quero falar sobre isso nesses minutos que temos aqui, nesta última parte do nosso culto, e quero ler com vocês o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo está falando de Epafrodito, o cooperador de Paulo que se arriscou. E assim como Epafrodito se arriscou, nós também nos arriscamos quando nos autodoamos, e há motivos muito sérios, há motivos muito profundos, há motivos muito razoáveis para que nós nos arriscamos. E a gente lê a partir do verso 25 o seguinte, capítulo 2, verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Epafrodito tinha saído tinha saído de Filipos para Roma, onde Paulo estava preso, para levar mantimentos, algum dinheiro, uma oferta que a igreja de Filipos estava mandando para Paulo na prisão. E ele estava lá com Paulo esses dias. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. O risco de Epafrodito era um, e acabou sendo outro. Na vida, às vezes, acontece isso. A gente se prepara para enfrentar certos riscos, certas ameaças. Nós nos programamos, nós nos blindamos muitas vezes. Nós armamos alguns esquemas para nos protegermos, porque estamos entendendo que há certos riscos. Mas como a vida nos dá muitas rasteiras,
A vida nos dá muitas rasteiras. Uma das especialidades da vida é nos dar rasteiras. A vida nos dá uma rasteira mostrando que aqueles riscos que estávamos esperando e que nós nos preparamos para enfrentá-los são outros. Surgem riscos imprevisíveis, coisas que jamais podiam passar na nossa cabeça que podiam acontecer. E com Epafrodito foi assim. Ele se preparou para um risco. Qual era o risco? Ele estava indo para dar apoio a Paulo. Paulo estava preso porque pregava o Evangelho. Todo o processo de prisão de Paulo está no livro de Atos. Tudo que Paulo teve que passar até o momento da sua prisão. Ele foi julgado, foi condenado e estava preso porque ele pregava o Evangelho. Agora vejam a situação de Epafrodito. Vai ele de Filipos para Roma para levar uma oferta para Paulo, para dar apoio para Paulo, para fazer companhia a Paulo, para motivar Paulo, para dar alento a Paulo, em nome da igreja de Filipos. O risco que ele estava assumindo não era outro, senão simplesmente acabar sendo preso com Paulo. Pois ele pregava a mesma fé, ele era cooperador de Paulo, na visão dos perseguidores, ele era um cúmplice de Paulo. Então ele foi a Roma, assumindo o risco de ficar preso. Mas quando ele chega em Roma, uma coisa totalmente imprevisível aconteceu com ele. Ele ficou muito doente. Ele tinha se preparado para enfrentar o risco de ser preso. E acabou vítima de uma doença, que aqui no testemunho do apóstolo Paulo, quase levou a óbito. Quase o matou. Longe de casa, num lugar estranho, sem a família, sem os amigos, sem a igreja, e numa situação de quase morte. Mas ele arriscou. E foi. O que eu quero dizer é que Epafrodito assumiu riscos para se autodoar. Ele não quis só enviar uma oferta para Paulo, ele quis ser a oferta. A oferta que a igreja de Filipos mandou para Paulo não ia fazer o mesmo efeito. Seria confortador? Seria. Seria uma ajuda? Seria. Mas é claro que a presença de Epafrodito lá foi melhor que ainda que aquela oferta. Paulo tinha com quem conversar, Paulo recebeu notícias do que estava acontecendo, Paulo ouviu palavras de conforto, Paulo pôde orar junto com Epafrodito, Paulo pôde trocar ideias sobre o reino com Epafrodito. É claro que Epafrodito foi melhor do que uma oferta. É claro que a oferta que Epafrodito levou não se comparava à oferta que Epafrodito era. Ele se autodoou, porque para ele não bastava levar uma oferta, ele queria ser a oferta. Seguindo o mesmo princípio que nós já vimos aqui desde o início dessa série de reflexões, em que Jesus não mandou um folheto, ele não mandou uma oferta, Jesus veio pessoalmente. E se encarnou e conviveu entre nós. Por isso a ideia de autodoação está muito ligada à ideia do Natal, porque o Natal é exatamente isso, o Deus encarnado entre nós. Então é preciso assumir riscos. A autodoação é um risco. Pode dar certo, pode não dar certo, pode dar fruto, pode não dar fruto, e pode, inclusive, botar algumas coisas nossas em risco quando nos autodoamos. Participar da obra de Deus como alguém que se autodoa é um desafio com a possibilidade de sermos ou não bem-sucedidos. Mas com o próprio Cristo aconteceu isso. Cristo fez tudo aquilo e hoje a gente que vive como se aquilo não valesse nada. Cristo fez tudo aquilo e a gente que hoje ri, zomba, ridiculariza e joga tudo fora. Então a autodoação é um risco. Pode dar certo, pode não dar. Mas por que nos arriscamos? Por que vale a pena arriscar?
Nesse texto de Paulo, ele está deixando muito claro, pelo menos 4 motivos aqui, porque é que vale a pena nos arriscarmos. Porque é que vale a pena assumir o risco de nos autodoarmos. E porque é que vale a pena assumirmos o risco de abençoarmos outras pessoas. Em primeiro lugar, nós arriscamos, porque a demonstração de amor à obra e às pessoas, em si, já é um risco. Isto é, nós nos arriscamos porque amar é um risco. Quando nós amamos, nós estamos nos arriscando. Porque a entrega é um risco. Nós podemos ser aceitos ou rejeitados. Quando você resolve se reconciliar com alguém depois do rompimento de uma relação em que houve um problema que separou as pessoas e ficaram magoadas e feridas e já não estão se falando, e você toma a iniciativa de tentar promover a reconciliação, promover o reatamento de uma relação, promover uma volta ao relacionar-se em família, entre amigos, entre vizinhos. Você está se arriscando, porque amar é arriscar. Isto é, quando você resolve perdoar alguém, o seu perdão pode não ser aceito. Quando você resolve pedir perdão a alguém, a pessoa também pode se negar a perdoar você. Então amar é sempre o risco. Por isso que Epafrodito é chamado aqui de companheiro de lutas. Ele é cooperador e, diz Paulo, é meu companheiro de lutas. Porque esse negócio de querer abençoar as pessoas, amar as pessoas, ser instrumento de Deus para as pessoas, é sempre um risco. Então é uma luta. É uma luta que a gente ganha uma, perde duas, ganha duas, perde uma, ganha 3, perde 2. É um risco constante. Querer fazer bem às pessoas, querer ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas, ninguém pode ser ingênuo, ninguém pode ser infantil. É preciso estar preparado para assumir um risco de ser compreendido ou não, de ser aceito ou não, de ser acolhido ou não. Vale a pena se arriscar? Porque se nós não queremos nos arriscar, nós também não amamos. Quem não quer se arriscar também não serve. Quem não quer se arriscar não consegue ser bênção. Porque a gente só consegue ser bênção quando assumimos o risco. Amar e arriscar-se, ser bênção e arriscar-se, estão juntos, são sinônimos, um não vem sem outro. Em segundo lugar, nós arriscamos porque, para além das nossas limitações físicas e emocionais, nós temos o sustento divino, nós temos o amparo do poder e da misericórdia de Deus. É disso que Paulo está dizendo quando fala, olha, Epafrodito ficou muito doente, quase morreu, mas Deus, pela sua misericórdia, para nos poupar dessa tristeza, de perder Epafrodito, nessa situação em que eu estou aqui preso, ele está fora de casa, eu com a minha vida em risco, ele com a vida dele em risco, se esse homem morre aqui, a tristeza profunda que vai ficar no meu coração, porque ele veio por minha causa, a tristeza profunda que vai ficar no coração de vocês, porque vocês o enviaram. Quer dizer, todos nós vamos ter um sentimento de frustração e de fracasso tão grande, porque está todo mundo arriscando aí. Mas Deus, pela sua misericórdia, não deixou que ele morresse, porque ele não permitiu que essa tristeza se somasse a todas as outras tristezas que nós já temos tido. Misericórdia de Deus. A gente se arrisca na obra de Deus e na autodoação por um motivo muito simples. Porque a gente tem a nossa vida nas mãos do Deus misericordioso e deixa Ele conduzir. Algumas coisas Ele vai permitir que aconteça por causa do seu propósito, dos seus planos para a nossa vida, e também por causa do seu propósito, dos seus planos, Ele não vai deixar acontecer. Mas seja como for,
a gente se arrisca na obra de Deus, na autodoação, no amor e querer ser uma bênção para os outros, porque no final de tudo é nas mãos misericordiosas de Deus que nós estamos. É Ele que conduz tudo. E Ele sabe porque permite ou não certas coisas. Quando um dos nossos mártires anabatistas, no século XVI, estava para ser queimado numa fogueira, e disseram a ele: olha, você pode voltar atrás, pode se arrepender de tudo e pode rejeitar tudo isso que você prega. Rejeite esse Cristo e rejeite esse Evangelho. Ele respondeu dizendo: olha, Jesus Cristo nunca me decepcionou. Nunca me decepcionou. E eu não vou decepcioná-lo. Vocês podem tirar no máximo o meu corpo, a minha vida física. Eu não tenho medo de vocês. Eu temo realmente quem pode tocar na minha alma. Eu temo quem pode tocar na minha alma. É esse que eu temo. O máximo que vocês vão conseguir fazer é tirar a vida do meu corpo. É fazer com que eu morra na minha existência terrena. Mas a minha eternidade, a minha vida eterna, está nas mãos desse Deus que é que me sustenta. Então eu vou ter medo de quê? Morrer, eu posso morrer em qualquer situação. Eu poderia morrer numa situação ridícula, por exemplo. Quantas mortes ridículas existem? Quantas mortes ridículas existem? Pessoas que estão passando por baixo de uma construção, soltam lá um tijolo, cai em cima da cabeça dela. Só porque está passando por ali. Aqui pelo menos eu estou morrendo por uma coisa que eu sei por que eu estou morrendo. Eu sei por que eu estou arriscando a minha vida. Então nós nos arriscamos. Porque por baixo de tudo, e acima de tudo, e por trás de tudo, está o propósito misericordioso de Deus. Em terceiro lugar, nós nos arriscamos porque vale a pena trazer alegria ao coração aflito das pessoas. Não tem preço. E é isso que Paulo está dizendo quando ele diz assim: olha, peço que vocês recebam no Senhor Epafrodito, quando ele voltar para vocês, e recebam com grande alegria. Quando o virem, fiquem alegres. Porque assim como ele me trouxe alegria vindo aqui, ele vai levar alegria a vocês voltando e contando tudo o que aconteceu aqui. Ele arriscou, ele quase morreu, está ótimo. Mas conseguiu levar alegria, ele me trouxe uma alegria grande, ele me trouxe um conforto grande. E vai levar alegria e conforto para vocês também. Abençoar o coração das pessoas, mudar o ânimo das pessoas, dar esperança a quem está desesperado, dar segurança a quem se sente inseguro, dar alegria a quem está triste, aflito, dar luz a quem está nas trevas. Quando você se sente trazendo conforto e alegria para alguém, isso não tem preço. Nem mesmo os riscos que a gente assume têm preço. Quando a gente olha para os resultados que aquilo pode trazer, em termos de como uma pessoa pode ficar abençoada. É muito bom receber bênçãos, todos nós sabemos e todos nós queremos receber bênçãos, porque é muito bom receber bênçãos. Mas é infinitamente melhor, e o nosso sentimento de ser abençoados nem sequer se compara, porque é infinitamente maior o sentimento que temos quando nós abençoamos alguém. Se você não percebeu isso, comece a perceber como a gente se sente muito mais realizado quando a gente dá um presente que agrada uma pessoa do que quando recebe. Receber presente é muito bom, todo mundo gosta de receber presente, mas você já experimentou o que é você dar um presente para alguém
E como aquele presente às vezes é uma resposta para o que a pessoa está precisando, como você se sente bem. E que se você compara com o que você sentiu ao receber um presente, você vai perceber que quando você dá algo que preenche uma lacuna, que atende uma expectativa, que resolve um problema, você se sente muito mais realizado e muito mais feliz. É disso que Paulo está dizendo. A gente se arrisca, porque a compensação de ver o outro abençoado é infinitamente maior do que o risco, e é infinitamente maior do que ser abençoado. Então a gente se arrisca, porque vale a pena ver o coração que estava triste se alegrar, ver o olho que estava apagado se iluminar, ver a face que estava abatida se acender, ver a aflição que estava tomando conta de uma pessoa ser pulverizada pela nossa presença e pela maneira como nós a abençoamos. Em último lugar, nós nos arriscamos para nos autodoarmos, para fazermos bem a alguém, por causa da obra de Deus, porque ocupamos um lugar que às vezes outro não pode ocupar. Fazemos algo que às vezes um outro não pode fazer. A gente se arrisca porque às vezes aquilo que a gente está fazendo é o que nós podemos fazer e ninguém pode fazer como nós fazemos. Paulo, quando está falando de Epafrodito, ele termina dizendo o seguinte, no versículo 30, ele diz, olha, ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Ele arriscou a sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Isto é, vocês não podiam se deslocar de Filipos para Roma. Impossível. Vocês não podiam estar aqui comigo. Não tem como. Ele veio fazer o que vocês não podiam fazer. Ele veio ser o que vocês não puderam ser. Vocês enviaram uma oferta, está ótimo, mas o que ele fez aqui, o que a presença dele fez aqui, vocês não tinham como fazer, porque era ele. E toda a experiência que ele passou aqui, de ficar doente, de ser restaurado por Deus, de ter a vida dele salva por Deus, e de Deus me mostrar, com tudo isso, que Deus continua cuidando da sua igreja, nenhum de vocês podia fazer isso. Foi ele que fez. O que eu quero dizer a você é que, quando você se arrisca para se autodoar, você é uma pessoa que tem algumas características, que tem certas peculiaridades, que tem certos aspectos seus, pessoais, muito próprios seus, e que às vezes aquilo é uma resposta exatamente para o que Deus está precisando usar em alguma situação específica. E ninguém vai poder ocupar e preencher aquilo como você vai preencher no momento em que Deus quer usar você. Olha, todo o livro de Esther foi escrito por causa disso. No livro de Esther, não se fala em Deus em nenhum momento. Em nenhum versículo do livro de Esther aparece a palavra Deus. Ninguém fala com Deus. Ninguém ora no livro de Esther clamando por Deus. O nome de Deus não aparece. Mas o que Deus estava fazendo aparece toda hora. E o que é dito a Esther é exatamente isso. Olha, Esther, você tem que entrar na presença do rei. Tudo o que aconteceu até agora, aconteceu para culminar nisso. Você entrando na presença do rei para salvar o povo judeu. É você. Agora, nesse momento, ninguém pode ocupar seu lugar. Ninguém vai conseguir fazer o que você vai conseguir. É Esther. É só Esther.
Então, se você se omitir, você está abrindo um buraco, você está abrindo uma fissura, que não vai poder ser ocupada tão já. Deus vai ter que reelaborar todo o plano de novo. Deus vai ter que fazer uma série de coisas de novo. E pior do que isso, muita gente pode perder a vida porque você se omitiu. Então é Esther ou ninguém. A gente se arrisca porque a gente ocupa um espaço que talvez ninguém mais ocupe. É você. E se você não for, e se você não estiver, e se você não fizer, aquele buraco vai ficar. Por isso a gente se arrisca. Deixa eu terminar dizendo uma coisa. Essa ideia de nós nos arriscarmos, porque a demonstração de amor já é um risco por si mesma, de nós nos arriscarmos porque, para além das nossas limitações físicas e emocionais, a gente tem o sustento da misericórdia de Deus. A gente se arrisca porque vale a pena trazer alegria para o coração aflito. A gente se arrisca porque a gente ocupa um lugar que é insubstituível. Nós é que somos, às vezes, aquela resposta que Deus precisa. Por isso a gente se arrisca. Mas há uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção. Você já prestou atenção como a gente se arrisca nessa vida por um monte de coisas? Por exemplo, quando você viaja e vai pegar a estrada com o seu carro, você está se arriscando. Pode haver um acidente. Não acontece, faz parte da vida haver um acidente. Quando você coloca o seu carro na estrada, você até pode fazer tudo certo, mas não depende só de você. Pode vir um motorista bêbado do outro lado e estragar sua viagem toda. Para você viajar, para você curtir uns momentos bons, você se arrisca. Quer outro exemplo? Tem um milionário nos Estados Unidos agora que está investindo no turismo espacial. A nave já está pronta, está nos primeiros testes. É uma nave que vai dar a volta em torno da Terra. E você vai comprar sua passagem para dar uma volta em torno da Terra. A ideia desse milionário é fazer, inclusive, viagens para a Lua, depois para Marte. Um turismo espacial. Agora me diga, para você dar uma volta em torno da Terra, vai ter que se arriscar. Vai ter que se arriscar. E tem gente que vai se arriscar. Tem gente que vai arriscar a vida para gravar na memória como é a Terra por fora. Mas pode dar errado? Pode. A nave Challenger explodiu logo depois do lançamento, matando os 7 tripulantes que estavam lá dentro. É um risco. Você se arrisca para ter um lazer. Você se arrisca para ter uma emoção. Quer outro exemplo? Quando você abre um novo negócio. Você vai abrir uma loja, vai abrir uma padaria, vai começar uma sociedade. Você está se arriscando, ali você está buscando seu sustento. Mas é um risco. Pode dar certo, pode não dar certo. Você pode ter um sócio que você confia bastante e ser um sócio desonesto. Aquele ponto no qual você investe pode não dar certo, pode não ter clientes. É um risco. Mas você se arrisca. Por que você se arrisca? Porque você está apostando em algo que vai ser o seu sustento. É um outro exemplo. A Madre Teresa de Calcutá cuidava de leprosos. Muita gente falava para ela: você vai acabar ficando leprosa, isso pega. E ela dizia: eu sei, é um risco. Eu posso ficar leprosa, mas estou me arriscando, porque eu quero ajudá-los. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que a gente está assumindo riscos o tempo inteiro para nos divertirmos, para termos alguns prazeres, para nos sustentarmos.
para gravar algo na nossa memória, para termos experiências diferentes, o tempo inteiro a gente se arrisca. Por que a gente não tem a mesma coragem de nos arriscarmos para a obra de Deus, para a autodoação, para algo que vai fazer bem a alguém, para algo que seja para o rei? Por que a gente se arrisca para um monte de coisas? Mas quando se trata da obra de Deus, a gente tem um monte de desculpas e um monte de justificativas. Irmãos, sejamos Epafroditos. Sejamos Epafroditos, porque podemos ser uma bênção para as pessoas. Sejamos Epafroditos, porque a gente pode mudar a vida das pessoas. Sejamos Epafroditos, porque é bom, compensador e realizador servir ao reino e à obra de Deus. Mas principalmente, sejamos Epafroditos, porque se Cristo não resolvesse se arriscar, se Cristo não tivesse se arriscado, nenhum de nós estaria aqui agora. Nós não estaríamos aqui agora. Só estamos aqui porque o amor de Cristo fez com que ele se arriscasse por nós. Sejamos Epafrodito, pelo menos, para imitarmos o amor de Cristo que se arrisca. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar cantando este último canto e depois seguimos para as nossas classes de vida. Que nós fazemos desde a nossa oração, e eu sei que é novo, vamos cantar duas vezes esse canto todo, que é a primeira vez realmente as pessoas não metem, já metem com o barulho, e é uma oração muito linda, falando exatamente o que nós acabamos de ouvir. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua